Muito bem, gente. Vamos conversar sobre correição parcial. Esse é um recurso que não é tão famoso porque ele não é tão comum. Eu tenho certeza que todos vocês, antes mesmo das nossas aulas, já tinham ouvido falar bastante em recurso de distrito, em apelação principalmente, né? Agora, a correição parcial acaba não sendo um recurso tão famoso, né? Então é importante que a gente dê uma olhadinha aqui nele, né, para entender exatamente quando ele acontece e por que acontece. Então veja, né, qual que é a ideia geral? Em linhas gerais, quando que eu tenho a possibilidade de correição parcial? Vai ser sempre quando o juiz errar alguma coisa. Tá? E notem, aqui eu estou falando de um erro improcedendo, ou seja, né, um erro de procedimento. Não é um erro injudicando, não é um erro de julgamento. Né? Então não é que o juiz errou ao apreciar o mérito da causa. Não. Ele erra, aqui nesse caso, porque ele não segue algum procedimento como deveria. Né? Então ele dá um despacho, faz alguma decisão que causa algum tipo de inversão tumultuária, né? Alguma coisa que acaba atrapalhando o processo. Tá? Então essa que é a ideia, vai ser contra algum erro do juiz. Né? O juiz errou, o recurso que cabe é esse, é correição parcial. Tá? Bom, isso, gente, vocês vão encontrar na maioria das leis de organização judiciária, né, regimentos de tribunais, né, na lei da Justiça Federal, tá? Vocês encontrarão várias previsões legais para esse recurso, dependendo do lugar onde estiver acontecendo essa inversão tumultuária. Vamos lembrar que qualquer magistrado pode eventualmente cometer uma inversão tumultuária, né? Não precisa ser necessariamente um juiz de primeira instância. Tá? Bom, então, quando que esse recurso vai ser cabível? Né? Agora, vistas essas considerações gerais, vamos ver quando que eu consigo ter esse recurso. Então, como eu disse, é cabível quando eu tenho aí algum ato que tem abuso de poder, que causa algum tipo de tumulto. E nem pode ser, então, uma dilatação abusiva de prazos, né? A gente fica dando prazos aí, sem muito motivo, né? Parece que está enrolando, empurrando com a barriga. Ou paralisa o processo, também seria uma justificativa, né? Então, seria mais ou menos isso. Bom, aí vem a pergunta que vocês devem estar pensando. Não é tão raro, né, o juiz cometer esse tipo de erro ao julgar algum processo. Né? Então, como vocês imaginam, isso acaba acontecendo de vez em quando, né? Infelizmente, acontece. Então, se esse tipo de problema não é tão raro, por que o recurso de correição parcial acaba sendo um recurso não tão comum, né? Acaba sendo um recurso do qual a gente não ouve falar tanto? Pelo seguinte, porque esse aqui é o que nós vamos chamar de um recurso subsidiário. E o que é um recurso subsidiário? É aquele recurso que é cabível quando não couber nenhum outro recurso. Né? Então ele é, digamos assim, entre aspas, né, um quebra-galho. Você vai usar a correição parcial se não couber recurso inter-distrito, se não couber apelação, se não couber agravo, se não couber mais nada. Né? Essa que é a ideia. E aí, conforme vocês já estão percebendo, né, normalmente, na maioria das vezes, vai caber alguma outra coisa. Então por isso que acaba sendo meio raro a gente encontrar esse recurso de correição parcial. Né? Não é a coisa mais comum do mundo a gente ter aqui esse tipo de recurso. Tá? É por essa razão. Tá? Então tem até entendimento aqui, né, do meu colega Badaró, dizendo que, inclusive quando é possível o habeas corpus, não seria possível a correição parcial. E vamos lembrar que habeas corpus, né, nós não estudamos ainda, mas nós vamos ver, o habeas corpus é um verdadeiro bombril. Ele tem 1001 utilidades, ele serve para tudo em processo penal. Né? Então é difícil uma situação em que não cabe habeas corpus. Até tem, né? Porque habeas corpus é para tutelar liberdade de locomoção, direito de ir e vir. E eventualmente, né, eu posso ter aí alguma situação em que não tem esse risco. Né? Então se é uma pena de multa, por exemplo, né, a multa não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. Então não cabe o habeas corpus. Tá? Mas, assim, vocês vejam que com essa conclusão aqui do Badaró, né, de que quando não cabe habeas corpus também não vai caber, aliás, quando cabe habeas corpus não cabe a correição parcial, então vocês acabam vendo que esse recurso acaba sendo muito usado. Tá? Outra observação, né, que é importante aqui, essa é do Eugênio Pacelli, ele vai dizer que esse recurso ele pode ser, né, contra algum ato específico que já foi praticado, né, então alguma coisa errada que o juiz já fez no processo, né, então vai ser possível essa correção parcial, mas também é possível contra atos futuros. Né, então quando existe aí o risco, né, ou a suspeita de que eventualmente pode haver aí algum problema no futuro, também você vai ter essa possibilidade aqui de correição parcial. Tá? Bom, algumas características desse recurso. Né? A primeira delas é que falamos aqui de um recurso
subsidiário, né? Então, como eu já falei, já expliquei, ele só vai ser cabível quando não couber outro, né? Inclusive habeas corpus. Outra coisa, pode ser interposto por qualquer parte, né? Então aqui tanto faz, acusação, defesa, não faz diferença nenhuma, né? Então não vai ter aquela discussão aqui do interesse processual, né? Então se a parte tem interesse em recorrer ou não. Qualquer parte tem interesse em recorrer, nesse caso, quando eu tenho aí alguma confusão, algum tumulto causado no processo por uma má decisão do juiz, tá? Então qualquer parte vai poder intervir, vai poder tomar aí as providências que achar mais adequada aqui nesse caso, né? E nos termos aqui da lei número 5.010 de 1966, é um recurso que tem prazo de 5 dias para interposição, né? Como também acontece com outros recursos, vocês já sabem, tá? Bom, no que diz respeito à forma de processamento, né? Então como que esse recurso aqui vai ser processado, nós temos algumas questões, né? Então, o professor Eugênio Pacelli, ele vai dizer que o procedimento é o do agravo de instrumento do Código de Processo Civil. Ah, que horror, isso me dá até urticária, né? Fala em direito civil aqui na minha aula, eu fico traumatizado, né? Então, segundo ele, seria isso. Seguiria aqui o procedimento do agravo de instrumento do Código de Processo Civil, né? Porque, em princípio, né, nós não temos aqui uma normatização de qual seria exatamente esse procedimento, né, como que teria que ser seguido esse recurso, tá? Então, se houver alguma previsão, né, como eu disse, esse recurso ele vai aparecer nos regimentos de muitos tribunais, né, então se houver alguma previsão específica, a gente segue a previsão específica. E tem um outro entendimento aqui, que esse recurso de correção parcial teria que seguir o procedimento previsto lá pelo recurso em sentido estrito, que nós já estudamos, né? Então, seria exatamente como se fosse um recurso em sentido estrito, mas fora daquelas hipóteses de cabimento e com o nome de correição parcial, né? Tem essa discussãozinha, porque é sempre meio complicado a gente pegar e importar algum rito, algum procedimento lá do Código de Processo Civil, né? Por mais que todo mundo saiba, né, que o Código de Processo Civil vai ser subsidiário aqui para nós, né? Então, quando não tem alguma solução no Código de Processo Penal, para dirimir alguma dúvida, a gente deve recorrer ao Código de Processo Civil. Isso é fato. Então, por isso que o Pacelli tirou essa teoria, né, de que vai seguir o CPC, mas a gente tem aqui o recurso em sentido estrito, que está no Código de Processo Penal, e que é um processo muito mais específico para a área criminal. Então, por isso a gente vai ter também aqui essa possibilidade, tá bom? Bom, aí você pega, né, e manda lá para o tribunal, né? Esse tribunal, gente, muito importante, obviamente, ele pode reformar a decisão. Então, se ele não concorda lá com a decisão que foi dada, né, ele entende que não está correto o procedimento que foi seguido por aquele juiz, ele pode reformar essa decisão. Mas ele não deve punir o juiz. Cuidado com isso. Porque vamos lembrar que nós estamos falando aqui de um caso em que houve um erro. O juiz fez alguma coisa errada, né? Houve um erro aqui improcedente, teve alguma coisa. Mas o tribunal não tem essa competência disciplinar. Então ele pode corrigir a decisão, pode fazer com que o processo retome o seu bom andamento, né, que tudo corra da melhor forma. Mas assim, se ele entender que o juiz fez alguma coisa que pode gerar algum tipo de responsabilidade disciplinar para ele, né, o que ele deve fazer, né? Ele deve encaminhar isso ao Conselho Superior da Magistratura. E aí eles vão tomar as medidas lá que são cabíveis, né? Pela corregedoria, não sei como, né? Então é dessa maneira que vai acontecer, tá? Outra questão, que pergunta boa para a prova, né? Será que eu posso ter correção parcial no inquérito policial? Resposta, posso sim, né? Tá aí na cola, quem está seguindo o roteirinho já viu a resposta. Pode, mas nunca contrato do delegado, tá? Cuidado, porque vai ter gente que vai ter cosquinha na mão para mandar a correção parcial aí, contrato do delegado. Aí não cabe, contrato do delegado não tem correção parcial. Mas eu posso ter a correção parcial contrato do magistrado, contrato do juiz. Porque vamos lembrar que o juiz participa do inquérito policial, né? O juiz está lá atendendo pedidos aí de prisão, relaxamento de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo. Então, o juiz também pode ser responsabilizado aqui nesse caso, tá? Não tem problema nenhum. Efeitos. Em princípio, gente, temos aqui, por óbvio, né, com todo recurso, tem o efeito devolutivo. Vocês sabem que todo recurso tem efeito devolutivo, né, então isso não é nenhuma novidade, né, muito pelo contrário. E aqui o que é importante, tem efeito regressivo. Então esse aqui, exatamente como o recurso em sentido estrito, que eu já falei para vocês que é o mais próximo aqui de procedimento, né, ele tem essa possibilidade do juízo de retratação. Você pode ter esse efeito
regressivo. Tá? E efeito suspensivo tem? Bom, aí depende do regimento do tribunal onde está acontecendo a questão. Tá? Como eu disse, dependendo de para onde você manda, né, é um regimento diferente que você vai seguir. Então a gente vai ter que verificar isso. O que diz o regimento, o que diz os códigos de organização judiciária. Tá bom? Mas é isso, gente. Em linhas gerais, isso que eu tinha para falar para vocês sobre correição parcial. Não percam na sequência o próximo recurso. Muito obrigado e até lá!